Boa noite, boa tarde, bom dia. Nós vamos começar o nosso movimento agora, Resgate Nacionalista, o Morena, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, Circuito Carioca, Caio Mirabelli, o Tribuna da Imprensa Livre, o Povo na TV, não, a Tribuna na TV, enfim, nós estamos aí, Fator Brasil, assessoria, nós estamos com uma série de pessoas interessadas em divulgar nossas ideias e que nós possamos estar falando das coisas aqui. Por exemplo, agora nós vamos ter uma sessão de emprego, tá? Nós estamos oferecendo cargos de embaixador, cônsul, ministro, tá? Em tudo que é lugar. Mas os requisitos é que são meio difíceis, porque pelo nosso programa nós não empregamos qualquer um, não. Você precisa saber, fazer hambúrguer, essa é a primeira coisa, tá? O teu hambúrguer não pode ter gordura sobrando, tem que ser fat low, com pouca graxa, com pouca gordura. O teu hambúrguer tem que ser um hambúrguer especial que pode ser comido com batata frita, com alface. Se você souber bem isso, escreva para a gente, eu gostei de ser embaixador. Tá? Aí nós encaminhamos ao Ministério de Relações Exteriores, eles vão pegar entre todos os currículos aquele que melhor frita um hambúrguer. Tá? Eu estou falando isso, parece crítica, mas não é crítica não. É constatação. Crítica é quando você fala bem ou mal. Tá? Constatação é quando você vê que o Brasil, essa nave incandescente que aqui está, é um país que está indo, vai afundar no petróleo, tá? Em qualquer praia dessas da vida. Hoje eu vi que já se sabe o que aconteceu. Foram os gringos, os americanos, que meteram um torpedo, tá, num navio petroleiro, tá, afundaram o navio, tá, só para manchar tudo aqui de óleo, de petróleo, e para acabar com a economia brasileira. Gente, a gente ouve cada coisa, cada um chega a uma conclusão. A mesma coisa quando nós falamos de ET e de UFO. ET e o UFO, tá? OVNI. Mais ou menos assim está o Brasil. Você chega em Brasília, existe a Câmara dos Deputados cheia de ET. Tem 513 ETs lá. Por que são ETs? É fácil. O que eles fazem? Nada. Eles só observam. Só observam. Aí são chamados para votar. Se você fala que tem que votar no azul, eles votam no vermelho. Se falar que tem que votar no vermelho, eles votam no verde. É um grupo de samba que tem lá, chamado Só para Contrariar. É o famoso SPC. Então você chega e começa a entender que o Brasil acabou de aprovar agora a nova Previdência. Você vai ter que trabalhar mais. Tá? Vai ter que trabalhar mais. Acabou de aprovar aí uma série de impostos novos. Queriam aprovar o CPMF, mas houve grita. Tiraram o dinheiro da educação, tiraram o dinheiro da saúde. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Isso tem que mudar. Então, o ano passado, há um ano, nós tivemos eleição. E falaram que isso tem que mudar, vamos votar. Ok, votaram, tudo bem. Mas agora tem que mudar outra vez. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Cabo da FAB. O nosso escritório, Washington Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, foi um escritório que ganhou todas as ações que entrou no Supremo Tribunal do Cabo, que saiu da portaria 1104. Agora, o Supremo resolveu cassar todos os cabos que foram readmitidos pela Comissão de Anistia.
O nosso escritório está trabalhando como nunca, porque nós temos a condição e a solução para que sejam readmitidos outra vez. Tá? Mas por que caçar as pessoas? Nós não podemos ficar num país que hoje o pessoal à esquerda caça tudo que é direita. Amanhã o pessoal à direita caça tudo que é esquerda. Depois da manhã o pessoal à esquerda caça tudo que é direita. Não podemos ficar assim. E a estabilidade política, e a estabilidade financeira. Veja o que está acontecendo no Chile agora. Veja o que aconteceu no Equador. A eleição agora da Argentina, que a esquerda vai ganhar outra vez, o Evo Morales, que ganhou outra vez, tá? O mundo está se esquerdizando outra vez. O mundo, a América Latina, deu outra vez aquele revertério ad locutum. Vou voltar àquele lugar que eu comecei, né? Das cinzas, saída para as cinzas, voltarei. É um revertério. Antes estava endireitando, agora voltou a esquerdizar. Então nós não sabemos se a esquerda é boa ou se a direita é boa. O que sabemos é que esse Brasil que você está vendo hoje é o pior Brasil que eu já vivi em toda a minha vida, tá? Isso tem que mudar. Um abraço, me inscreva, manda zap, manda o que quiser. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Washington Machado e nós estamos hoje aqui para falar sobre a liberdade de 5 deputados. Eu estou lendo aqui no computador uma coisa que me impressionou muito. 39 votos favoráveis e 25 votos contra. Isso para que fossem soltos os deputados André Correia, Luiz Martins, Márcio Vinícius Nescau, Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão. Ou seja, esses deputados estavam presos devido à Lava Jato. Por desdobramento, por ingerência, compra e venda, rachadinha, dinheiro daqui, dinheiro de lá. O que mais me admira é o seguinte: 3 deputados do PT e 5 do MDB foram favoráveis à soltura desses 5 deputados, que de forma comprovada estavam envolvidos. Tá? E nós vemos aqui que no total 39 votos foram favoráveis e 25 votos contra. Essa operação foi a Furna da Onça. Furna da Onça era um lugar dentro da Assembleia Legislativa que eles se reuniam para confabular o dinheiro que iam pegar, de quem iam pegar, como iam pegar, isso conforme os autos. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Vocês que votaram, tá, nesse pessoal que está aí, lá numa próxima eleição, pega o nome de cada um, entra aí na internet, pega o nome de cada um. É uma vergonha que tenham roubado tanto, tá, que tenham sido condenados, encarcerados, tá? E tomaram posse como deputados. Tá? E depois a Assembleia resolve que eles vão ser liberados, mas não vão reassumir o mandato. Mas pode roubar que fica solto, não é nenhum problema não. Pode armar, maracutaia, vai ficar solto.
Esse é o Brasil que está aí, esse é o Brasil que precisa mudar. Volto para falar com vocês um assunto péssimo. O que esse governo está fazendo com os trabalhadores de aplicativos? Eu acordei com a notícia que aqueles escravos dos aplicativos, eu não estou falando de trabalhador, não, estou falando de escravo. Os escravos ainda têm que pagar para ser escravos. O cara pega, ele não tem dinheiro, ele aluga um carro na Localiza, que a Localiza, ela aluga o carro para o rapaz aí, o desempregado, que está passando fome, necessidade, tá, porque não tem emprego, para que ele possa rodar na Uber, no 99, enfim, nos aplicativos existentes. Então, o cara, ele não paga, ele não tem carro, o carro não é dele. Tá? Ele paga gasolina, paga o conserto, paga tudo. Ele paga tudo, absolutamente tudo do carro, né? Porque ele faz o sistema tipo leasing com as operadoras que alugam carros, né? Outros têm até seus próprios carros. Agora o governo resolveu que vai cobrar INSS deles, vai cobrar ISS, aí o governo aí do Crivella também quer o ISS, tá? E vai cobrar fundo de garantia, vai cobrar tudo. PIS, PASEP, por aí vai. Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem que vai representar R$ 1.574 por mês para cada motorista de aplicativo. É o cúmulo. Se não bastasse, você já está desempregado, correndo atrás, ainda vem o governo querendo cobrar dinheiro, tomar dinheiro dele. Ou o cara desmata, o outro esfola. É assim? Tira o emprego dele, o outro, além de tirar o emprego, ainda toma o que ele tiver. Isso tem que mudar, hein? Isso tem que mudar. Isso vai mudar. Gente, Movimento Resgate Nacionalista Morena, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui, Sindicato de Jornalistas do Município Rio de Janeiro, Circuito Carioca, Fator Brasil, Caio Mirabelli, que aqui está, que nós vai falar sobre um tema interessantíssimo. Ainda há pouco no editorial eu estava falando sobre a Nau Sem Rumo, La Nave Va. La Nave Va é ótimo, né? Parece até filme italiano, né? La Nave Va.
Doutor Caio Mirabelli, conta para mim como é que você está vendo esse Brasil. É um país sem rumo, um país sem esperança, não há emprego, não há capital circulante, não há serviços públicos essenciais, não há educação, não há saúde, não há segurança. Eu, essa semana, perdi um amigo que fazia tratamento oncológico no Hospital Geral de Bom Sucesso, que, para quem não sabe, é um hospital federal, administrado por um cara chamado Capitão Talkei, que está na presidência da República. E cortaram o setor de oncologia daquele hospital, cortaram o setor de hemodiálise daquele hospital. Então quem tem câncer, problema renal, está morrendo. Além de não ter outros setores médicos naquele hospital, que nada funciona, é só um esqueleto. E eu perdi essa semana um amigo com câncer que não conseguiu manter o tratamento naquele hospital. Mas o negócio está meio brabo aí, né? Por que eles tiram dinheiro da educação, da saúde? Tá? A sugestão aí, ó, são 513 a deputados federais. Para que tanto? Para que tanto? Por que não baixa isso para metade? Vamos começar a economizar aí, né? Muito gasto desnecessário. Desnecessário, né? Fizeram um estudo, um cálculo matemático, que se nós tivéssemos um país que não pagasse verba de gabinete para deputados e senadores, para quem não sabe, verba de gabinete o parlamentar usa para pagar a gasolina do carro particular, os empregados, o cafezinho, o computador. Se não tivéssemos verba de gabinete, o país economizaria em um ano, só em um ano, R$1 trilhão. R$1 trilhão que poderia ser remanejado para saúde, educação, segurança, infraestrutura, soberania. 1 trilhão de tu ou 1 trilhão de reais verdadeiro? Com 1 trilhão de tu é aquele trilho de trem, tá? Aquele trilho grandão lá de tu, né? 1 trilhão. Realmente, olha, vou ler uma coisa aqui que o senhor que é o especialista em direito laboral, neolaboral. Justiça de Minas reconhece vínculo empregatício entre Uber e motorista. Agora, em julho, a Justiça de Minas Gerais, ela diz que está caracterizado o emprego. O Uber, o cara tem relação empregatícia com o motorista, com a Uber? Se o amigo me permitir, essa notícia aí tem dois aspectos. Um positivo e um negativo. O positivo porque se vincula o Uber ao motorista de aplicativo, ele passa a ter a proteção da CLT e do sistema previdenciário. Agora, o caráter negativo vai aumentar os custos do aplicativo e vai aumentar o valor que se paga pelo Uber, ele vai ficar uma coisa cara e vai perder cliente e demanda. Que loucura, né? A história do aplicativo, que ainda há pouco eu estava fazendo editorial, eu estava falando que eles agora querem cobrar impostos dos motoristas dos aplicativos. Seu cúmulo, olha aí, ó, você que é motorista de aplicativo no Brasil, se rebela contra isso. Se rebela, não aceita não. Se você vai pagar R$ 1.574 por mês, pois já está difícil conseguir cliente, já está difícil tocar o carro, não é tocar o barco, é tocar o carro. Já está difícil, ainda vai pagar mais R$ 1.574 para o governo? Não dá para entender isso não, gente. Vamos ver aí. Pois não? Desculpa te interromper. Sim, senhor. Hoje em dia está difícil você ganhar R$100, imagina 1.000. Eu acho que com reais ou R$100, tá tudo, com reais ou R$100, tá tudo igual, tá? Porque para ganhar R$1.000 hoje em dia, Madonna, tá? Vamos lá ver aqui uma coisa muito boa. Olha, demissão é legal se doença que levou a afastamento não causou morte. Gozado, é um caso aqui, olha, que diz o seguinte, um servente recorreu, tá, à justiça sob a alegação que a dispensa do seu marido, em fevereiro de 2017, teria sido discriminatório devido à existência de doença grave. Quer dizer, ele morreu de neoplasia e foi demitido. Então, a viúva ela entendeu que, como ele tinha uma neoplasia, ele não podia ter sido dispensado. Como é que o senhor vê isso, que está se dispensando? A demissão é legal,
que se doença que levou a afastamento não causou morte. Ele teve uma doença, tá, que é a neoplasia, que depois acabou causando morte. Ou seja, impediu ele de laborar um certo tempo. Sim. Então, quando acontece isso, ele tem que ficar realmente afastado com alguém pagando seu salário, que é a empresa ou o INSS, até que a saúde dele se reabilite para ele voltar a laborar, voltar a trabalhar. O que está acontecendo aí é uma aberração jurídica e o que está me assustando é o judiciário chancelar essa aberração jurídica. É porque ele diz aqui, se morte de um trabalhador não tem conexão com doença, sua dispensa não pode ser presumida como discriminatória. Ué, eu não estou entendendo isso, né? Eu não estou entendendo. A coisa é a seguinte, na realidade, existe um aspecto a gente considerar. Se ele já foi dispensado agora, mesmo estando doente, tá? Ele tem neoplasia, mas é aquela coisa que não está aparentando. E ele é dispensado agora. E um ano depois ele morre daquela doença, eu acho que não tem uma conexão uma coisa com a outra. Outra coisa é ele estar no curso de uma crise. Está naquela crise, uma crise asmática, não sei o quê, por exemplo. E ele precisa ir para o INSS, ele vai ficar 15 dias, né, por conta do patrão, e depois ele entra por conta do INSS. E parece que a justiça, que é injusta, ela entende que não tem nenhum nexo uma coisa com a outra. Ele morreu lá, mas ele podia ter sido dispensado antes. Tá? É que nem nas Forças Armadas. O cara entra, ele faz o exame admissional, para dizer que estava bom ou não. Quando ele sai com uma doença, mas não tem relação de causa e efeito. Me desculpe, tá? Eu vou falar uma coisa que vocês podem achar que eu estou sendo cretino. Eu não sou cretino, não. Sou mais do que cretino. Eu acho o seguinte, que o trabalhador, ele merece ter todo o amparo. É que nem o militar. Bom, o cara chega às 7 horas da manhã e sai à noite. Tá? Aí ele dorme. Então, no final das contas, ele só está na rua, efetivamente, 6, 7 horas. Tá? O restante é na área do trabalho dele. Aí ele adquire uma ação, uma doença, por ação ou inação dele, não importa. Às vezes até por inação, problema renal, por aí vai. E o Exército dispensa as Forças Armadas, dizendo que não tem relação de causa e efeito com o trabalho. Não é questão de ter relação de causa e efeito. A questão aí é outra. É que quando ele fez o exame admissional, ele fez dizendo que ele estava apto. Quando ele está fazendo para fins de exclusão, ele está doente, mas não está inapto para o serviço. Então, primeiro cura o cara, para depois botar na rua. Bota na rua o cara doente, o cara depois não vai ter como se curar. Entendeu? Eu acho que é uma coisa meio... Desconexa. Não é desconexo. Olha aí, ó. Eu vou deixar o senhor falar sobre um assunto interessantíssimo aqui, ó. Após 45 anos, o Ministério Público Federal denuncia o delegado informante por morte de um militante. Está no conjuro aqui. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou 2 homens ainda vivos pela morte do militante político Ronaldo Mouth Queiroz em 1973. Olha, o Queiroz morreu, hein? O Queiroz morreu, está aqui. Mas esse é Ronaldo Queiroz. Segundo o órgão, então o delegado Cláudio Antônio Guerra atirou no estudante de geologia a partir de informações passadas por João Henrique Ferreira de Carvalho, um agente filtrado na ALN, organização de guerrilha contra o regime militar, da qual o Queiroz fazia parte. Em nova denúncia sobre os casos ligados ao período, o Ministério Público Federal reforçou a tese que o caso é imprescritível e impassível de anistia, por se inserir no contexto de ataque sistemático do Estado à população durante a ditadura, caracterizando crime contra a humanidade. É impressionante, crime contra a humanidade. A ditadura, o golpe militar de 31 de março de 64, trouxe a tortura com ela. Vocês não sabem o que é a tortura. Tortura é a coisa mais horrível, mais, enfim, que vocês possam imaginar.
O cara ficar imobilizado, incapaz de poder se defender ou de fazer qualquer coisa, e o outro aplicar choques na parte genitais, por aí vai, isso realmente não pode acontecer, não. Isso é uma loucura. Isso está acontecendo no Brasil. Agora, isso, Caio, eu não vou nem adentrar nesse mérito, não. Tá? Eu vou falar de outra coisa. Após 45 anos, pô, se nós já estamos há 31 anos no regime democrático de direito, se foi após 45, nós estamos falando que depois que nós tivemos a Constituição de 88, tá, 14 anos tivemos por uma ação. Porque nós estamos falando de 45 anos para denunciar o cara. O que você acha disso? Há dois equívocos aí, né? Primeiro, o do direito penal, tem que ver se prescreveu o crime. Segundo, o outro equívoco, é necessário fazer justiça? É. Mas por que não fizeram isso antes? Por que só agora? Então, há duas aberrações aí, uma jurídica e uma política. É porque 45 anos é imprescritível. Quer dizer, o crime contra a humanidade, ele não prescreve. Então, se nós estamos dentro de uma política de extermínio, como foi a política da ditadura de 64, tá, não prescreveria. Até porque nós somos signatários do Tratado de São José da Costa Rica de Direitos Humanos, que diz que não prescreve. Tá? Mas aqui a nova acusação baseia-se em depoimento à Polícia Federal, segundo uma testemunha, que mataram o Queiroz. E 6 de abril de 73, e o ponto de ônibus na Avenida Angélica, do bairro de Higienópolis. Cara, o cara precisou esperar 45 anos. Pô, isso eu acho um cúmulo, o cara levar 45 anos. A justiça falha, mas não tarda. Não. A justiça... Tarda, mas não falha. Tarda, mas não. A justiça tarda e falha. Pronto, não é melhor assim? Mas eu tenho duas pontuações a fazer Vai sobre lá, isso. primeiro, vai lá, pega aí, fala. Primeiro fala. é o seguinte, por que demoraram para que as provas documentais, testemunhais e periciais se perdessem com o tempo e ficasse mais difícil de desenvolver a instrução criminal? E segundo, pelo que eu estou vendo, mesmo o Brasil sendo signatário de vários tratados de direitos humanos que convencem e protegem a imprescritibilidade do fato, vai acontecer, sabe o quê? Vai chegar um jurista que vai ver uma prescrição onde não tem, vai aplicar a prescrição ou vai absolver por ausência de provas. Mas absolver sempre vai absolver. Falando nisso, já que nós estamos falando dessa situação, o que o senhor acha da nova lei de abuso de autoridade? Aqui eu estou vendo um documentário aqui que está dizendo que foi editada em época equivocada, tá? Pois parece uma resposta primitiva à Operação Lava Jato, tá? É interessante essa lei do abuso de autoridade, é a coisa mais interessante que eu vi. Vamos lá, primeiro, toda lei penal pode prestar defeitos de redação no tocante a tipos penais. Segundo, qual lei penal estabelece como norma geral que, além do dolo, a vontade, é preciso buscar elemento subjetivo específico, dolo específico. Terceiro, nós vamos falar que qual outra lei fornece tamanha blindagem ao operador de direito. Tá? Nós vamos falar de tanta coisa, mas, na realidade, o que nós temos observado é que essa lei do abuso de autoridade, ela vai acabar inibindo uma ação por parte do Ministério Público, do delegado, do juiz. Excelente pergunta, Washington. Esse assunto é polêmico e eu vou te falar a minha opinião como advogado, jornalista, também como pessoa física. Eu acho que foi um golaço. Por quê? Você
percebia nos anos anteriores que o Judiciário estava, junto com o Ministério Público, destruindo candidaturas e partidos políticos para beneficiar outros nas eleições, utilizando a máquina judiciária. Opa, a máquina é o VAR. Quando fala assim do VAR, já está falando do gol anulado do Flamengo. Eu vou dar um exemplo para os telespectadores. O Washington, vou dar um exemplo do Washington. O Washington é um homem correto, ético, legal, paga as impostos em dia, é um cidadão exemplar, contribui para o desenvolvimento da sociedade. Vamos supor que um dia o Washington queira vir governador do estado do Rio. E se ele estiver bem nas pesquisas e ir para o segundo turno, o que vão fazer? Primeiro vão tentar achar um podre dele e não vão achar. O que vão fazer? Inventar. Vão inventar como? Não basta inventar. Tem que saber consolidar a mentira. Vão acionar o MP. O MP vai denunciar o Washington com base em indícios de alguma coisa. Vai aparecer algum juiz que vai receber aquela denúncia por indícios de alguma coisa para queimar o Washington. E mesmo que ele seja inocente, porque todo mundo é inocente, até uma decisão judicial transitada e julgado, ele já perdeu a eleição, já queimou o Washington, já tirou o Washington da parada. Então a lei de abuso de autoridade foi necessária para mostrar ao MP e ao Judiciário que são importantes, sim, mas dentro das suas prerrogativas e dentro da lei e da ordem, e não da bagunça nas eleições e na bagunça política. Washington se você for processado criminalmente, civilmente, ou na esfera trabalhista, ou qualquer esfera jurídica, cara, mesmo que você seja inocente, vai destruir sua vida. Claro, qualquer um. Já se queima. Qualquer um que queima com a família, queima com amigos, com vizinhos, vira fofoca. E aí quando comprova a sua inocência daqui a 5 ou 10 anos, já está queimado. E para você limpar a sua imagem de sociedade vai demorar no mínimo 30, 40 anos, às vezes nem limpa. Claro, claro. Então foi um freio necessário no Judiciário e no Ministério Público. E essa lei de abuso de autoridade, ela trata outros assuntos também. Por exemplo, a violação das prerrogativas de nós, advogados, eu e você. Já viu como que o juiz trata um advogado de dia? Uau, hoje é um horror. Até o juiz leigo, que nem juiz já folga. Imagina o juiz togado. Imagina os desembargadores. Tá uma coisa horrível, tem que frear esse povo. Gente, caixinha, voltem para a caixinha. É por aí. É porque quando nós estudamos direito, dizia lá, olha, a justiça é um tripé. Como é que é? Um tripé não é um triângulo, tá? Em que funciona o advogado, funciona o juiz, funciona o custo-anéis, quer dizer, o promotor, a procuradoria. Mas não é o que se vê, né? Inclusive, quero deixar claro para vocês que estão me vendo, uma barbaridade que está acontecendo no Brasil. Você sabia que aquele procurador que entra com uma ação contra você, uma execução fiscal, olha, você está devendo imposto de renda, olha, você está devendo IPTU, olha, você está devendo isso. Ele ganha o salário dele. Além disso, cada vez que uma ação é julgada procedente para o Estado, ou para a União, ou para o município, ele ganha uma participação naquilo, na sucumbência. Tem participação agora para ele. Pô, cara, isso é coisa de maluco. Coisa de país maluco. Tá? Aí o pessoal da plateia está dizendo que é roubo. Não é não. Sabe por quê? Pô, uma coisa é você ganhar 35, 40 mil reais como procurador. Aí depois você entra com uma ação contra o Marcos Figueiredo Neves. Ô Marcos, eu entrei com uma ação contra você, eu sou procurador. Aí o Marcos diz, mas eu paguei já o que você está pedindo aí, esse imposto. Já, meu irmão, mas você pagou a destempo, fora do prazo. Não, eu paguei certinho. Eu não quero saber. O cara vai arrumar tanta coisa, até o juiz já julga o procedente. Por quê? Porque o cara, o procurador, ele tem o dele ali, vai ganhar uma participação. Então ele não tá interessado em educar o Max e falar, Max, você não pode, você tem que pagar isso, o imposto tem que ser pago, por aí vai. Ele está interessado no seguinte, eu tenho que acabar com o Max, eu tenho que condená-lo de qualquer forma. Que cada vez que eu condeno o cara, o João ou o Pedro Ernesto, eu ganho 2 mil, eu ganho 3 mil, eu ganho 4 mil, eu ganho 5 mil. Então o meu salário, meus proventos, no final, chegam a 80, 100 mil reais.
Então o cara está afim mais é de te condenar, independente se você está ou não está, dentro da lei. Você vai ter que ser condenado. Tá? É que nem esse pardal aí, esse caça-níquel que, enfim, você multa a pessoa, por aí vai. Cara, os caras não querem saber se você está certo ou não está, por aí vai. Não. No dia, um amigo meu estava levando uma senhora para o hospital, ela estava passando mal, estava morrendo. E ele entrou na faixa exclusiva ali na Avenida Copacabana. Quando entrou na faixa exclusiva, porque ele tinha que chegar lá no São Lucas, tá? Tomou logo 2 multas porque estava traficando na faixa proibida. Tá? E você chega na Avenida Copacabana, aí ó, meu povo de Copacabana, vai na atenção. Do lado esquerdo está todo mundo estacionado. Aí só fica uma via, um carril, uma via ali para os carros passarem. Do lado direito aqui para ônibus e táxi. Táxi só para desembarcar gente, e ônibus normalmente. Então o que acontece? Das quatro vias que nós chamamos ali, 4 carris que nós chamamos, o pessoal estacionado. 2 você não pode tocar, que é ônibus e táxi. E tem táxi que sai de lá e se mete pelo meio para andar mais rápido. Você acaba levando meia hora para cruzar a Avenida Copacabana. Tá? Enquanto isso, cara, se você sair daquela faixa azul, você vai ser multado. Esse amigo meu recorreu, levou lá do São Lucas, levou papel, está aqui no horário que foi atendida a senhora, enfim, todo o procedimento normal. A secretaria não aceitou. Não aceitou, não. Na realidade, o que ele estava fazendo era o trabalho que uma ambulância deveria estar fazendo, que poderia entrar naquele espaço reservado para ônibus. Mas como não tem ambulância nesse município do Rio de Janeiro, não tem serviço de saúde nenhum, que o Crivella conseguiu jogar no lixo, tudo isso, o cara mesmo deu, eu vou levar porque não vai morrer. Ah, meu irmão, levou, problema teu, tomou 2 multas e recorreu e perdeu. Perdeu, agora ele está entrando na justiça, provando que ele estava exercendo a função de uma ambulância que não é função principal dele. É do município, do estado e da União, pô. E ele é que estava fazendo isso. Aí ele faz isso, toma multa. Então amanhã depois, se você encontra alguém passando mal na rua, me leva para o hospital, meu irmãozinho, eu vou levar 1 hora no trânsito, prefiro que você morra por aí. Ué. Então alguém vai pagar, escreve aqui, ó, tua família vai pagar a multa que eu tomar, aí eu te levo, caso você morra. Está entendendo como é que é? Quer dizer, é uma inversão de valores. A vida humana já não vale nada, o que vale é a multa lá do Pardal. A multa do Pardal para dar dinheiro para a prefeitura vale mais que qualquer coisa. São as coisas que a gente vê nesse Brasil. Agora, seu amigo permite, para finalizar sobre esse assunto, eu queria fazer uma última pontuação. Em todos os agrupamentos humanos você tem o bom profissional e o péssimo profissional. Você tem pessoas boas e ruins. O judiciário você tem juízes maravilhosos, excelentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Rio. O juiz federal William Douglas. William Douglas é o presidente, né? Excelente magistrado, super técnico, super preparado. O Eugênio Rosa também, o Rosa também, que é excelente. E nós temos também péssimos juízes. Nós temos excelentes embargadores e péssimos embargadores. Excelente desembargador, quem? É um nome polêmico que eu vou falar aqui, eu não sei se o amigo concorda, mas eu considero, até prova contrária, o Cílio Darlan um excelente desembargador. Há controvérsias. Há controvérsias, hein? Há controvérsias, hein? Tá muito Minha bem, opinião. mas... Minha opinião. Outro polêmico. No Supremo, nós temos um magistrado que ele é muito polêmico. Marco Aurélio. Não. Gilmar. Vou falar do Gilmar agora. O Gilmar Mendes, ele consegue ir ao mesmo tempo do inferno ao paraíso e voltar. Como pessoa física, ele é totalmente negativo. Não há nada de valor ali. Mas como jurista, nos últimos anos, foi o mais
realista e técnico possível. É mesmo? É o único que há 3 anos atrás já mostrava que a Lava Jato era uma farsa. Ah, isso sim. Mas nós mostramos aqui, nós aqui, Movimento Resgate Nacionalista, a vida inteira, assim, Moro, o Lavagnol, não sei o quê, o Delagnol, Lavagnol, pô, Moro, Lavagnol, o Delagnol, é tudo a mesma coisa, Lavagnol, Babacaiol. Quer dizer, tudo aquilo ali era farsa, tudo aquilo ali é interesse, tudo aquilo ali era sem vergonhice. Tudo. Eu estou abismado como que 3 procuradores e um juiz federal conseguiram rasgar a Constituição e o Código de Processo Penal com a chancela da grande mídia e de outros juristas. Eu estou chocado com isso. Realmente, para quem é jurista, para quem é operador do direito, você vê assim, eu acho, não é conclusivo, mas eu acho que ele fez sim. Pô, nós vimos sentença o cara achando que fez. Em dúvida por réu. Se tem dúvida, tem que absolver e não condenar. Eles inverteram. Não é inverter. Você hoje tem que provar que é inocente. Na verdade, você se defende de uma acusação. O cara tem essa prova contra você, tem um indício, a materialidade. Ele fala, tá aqui a materialidade, você é sem vergonha. Você bateu com o carro e atropelou o cara naquele dia. Eu tenho essa prova aqui porque tem uma fotografia dizendo que você atropelou o cara. Aí o cara está te indiciando e por homicídio, por aí vai. Aí você vai se defender. Desculpa, eu atropelei o carro porque eu estava com uma pessoa morrendo dentro do meu carro e buzinei, o cara não saiu da frente e não deu tempo de frear. Não é que seja um excludente de criminalidade, mas é uma atenuante. Você está vendo que o cara não tinha o dolo, a vontade. Ele estava indo para o hospital, levando aquela mulher que estava atropelada da Avenida Copacabana, já tinha tomado 2 multas, continuou, o outro, em vez de esperar, porque o peatón, o espanhol, que é o pedestre, uns chamam de pederasta, não, é pedestre mesmo. No dia eu estava vendo um programa aí na televisão, porque o pederasta estava atravessando a rua. Aí eu era lá em Pelotas. Aí o cara falou, não, era pedestre. Não, era pederasta mesmo, eu não sei, era pedestre, pederasta, era tudo a mesma coisa. Aí eu fiquei assim, entendeu? Mas o pedestre, ele hoje em dia, ele bota a perninha assim na rua, ele quer ir um pouquinho, você que vem dirigindo, você é obrigado a diminuir, porque o cara ainda está vermelho para ele, mas o cara já está invadindo lá a faixa. Entendeu? Já está querendo atravessar da frente, você acaba atropelando, acaba sofrendo com isso. É uma loucura isso. Mas você bem colocou a Lava Jato, essa coisa aí, a jato aí, isso aí foi um horror. Acabou com o Brasil. O que está acontecendo hoje nesse Brasil, o desemprego e tudo mais, é culpa do senhor Moro e do senhor Delagnol. E seu amigo permite... Você trouxe o bolo de chocolate, eu vou botar agora a cereja. Cereja. A atual crise econômica do Brasil teve 2 personagens. Você tem a presidente Dilma, que foi responsável por 30% da atual crise, e você tem o juiz Sérgio Moro, que foi responsável por 70% da crise. A Dilma, porque o preço das commodities caiu, ela continuou gastando e arrecadando menos. E o Moro, ao bloquear os bens da Petrobras de forma maligna e grosseira, fez com que a Petrobras não conseguisse pagar os seus fornecedores e nessa brincadeira aí quebrou mais de 10 mil empresas que foram à falência e geraram milhões de desempregados. Exatamente. Gerando milhões de desempregados, diminui drasticamente o consumo, ninguém tem mais dinheiro para consumir e você quebra a economia. Tá aí, Dilma Rousseff com 30%, Sérgio Moro com 70% de culpa nisso tudo aí. É porque, na realidade, a colocação do doutor Mirabelli é excelente. Na realidade, o que tinha que fazer é o seguinte, pegava os corruptos, os diretores das empresas, prendia todo mundo, entendeu? Mas não é não, agora é o seguinte, vão bloquear todos os bens da empresa,
Tá? A empresa que é a culpada. A empresa não é culpada de nada, a empresa não existe. Empresa não existe. É um ser jurídico, é uma fantasia. O homem que está por trás dela, sim. Então eu pegava a direção lá da Odebrecht, olha, está todo mundo preso. E deixava eles que colocassem outros administradores, deixava tocando normalmente. Washington, você tem toda a razão, porque em país desenvolvido, quando uma pessoa jurídica comete crime, o Ministério Público, o Judiciário não quebra a empresa. Eles prendem os dirigentes, que são pessoas físicas. Claro. E a empresa continua funcionando, porque ela gera emprego, gera renda, gera tributos, gera consumo. É só isso. Então, olha, nós aqui, nossos votos de infelicidade, tá, agora o ministro Moro, que falou que não quer se meter em política, tá, rapidinho foi ser ministro. Tá? Então, para nós, realmente é uma catástrofe. O que aconteceu no Brasil, uma catástrofe. O número de desempregados em função disso, as empresas, Gutierrez faltando, fechando, a OAS, tudo fechando. Tá? Por quê? Porque o cara vai lá, não, fecha a empresa, acordo de leniência, toma o dinheiro dela, por aí vai, pô, bloqueia todos os bens, toma todos os bens dos diretores, prende todos eles e deixa a empresa dar emprego. A empresa está para isso, para dar emprego, né? Sim. A empresa não se fecha, se desenvolve. Se desenvolve, olha aí, ó, tá vendo? O doutor sabe de tudo, tá? Olha, gente, nós estamos num bate-papo muito bom, tem 10 mil coisas que a gente pode estar falando, mas infelizmente o que acontece conosco é que o tempo acaba, né? Então, como o tempo acabou, eu quero agradecer a presença do doutor Caio Mirabelli aqui. Por favor, suas considerações finais. Muito obrigado ao programa Morena, muito obrigado ao amigo Washington e até breve. Muito bem, olha, obrigado a todo mundo, um abração. Você está com dúvida, qualquer coisa, olha, escreve aí pra gente, tem o zap, tem o e-mail, dá a tua opinião, diz que nós estamos errados, que nós vamos provar que estamos certos, diz que nós estamos certos, nós vamos provar que estamos certos. Mas de qualquer forma nós vamos estar certos, enfim, fala alguma coisa que nós vamos ficar muito felizes, tá? Até a próxima, tchau, um abraço para todo mundo. Lá no sul não tem disso não. Essa é a história de uma iguana, a forra da iguana. Hoje vou contar a história de uma iguana desgraçada. Esta louca pervertida me deixou com quase nada. Levou prata, levou ouro, levou até ouro de touro. E se hoje não estou perdido é porque tua mãe não quer. Pois a iguana desgraçada se mandou contra a mulher. Yeah, 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 yeah. Iguana, me engana. Iguana, me ama. Essa iguana é rabuda, eu não sou camaleão. Quando mexe aquele rabo, mexe com meu coração. Essa iguana é rabuda, eu não sou camaleão. Quando mexe aquele rabo, mexe com meu coração. Iguana, me engana. Iguana, me ama. Já não conto mais a história, essa iguana é demais. Se encontrar outra iguana, largo tudo e vou atrás.